Judith Bercy, uma estrela de Hollywood com apenas 10 anos, foi tragada por um destino trágico. Infelizmente, seu pai, que deveria protegê-la, cometeu um ato terrível, tirando a vida dela antes de se suicidar. Esse ato deixou o mundo inteiro chocado. Seja bem-vindo à Noite Misteriosa, eu sou o Kleber e o caso de hoje tem muitos detalhes, então pode ser que esse vídeo fique um pouco mais longo do que o normal. Mas fica até o fim do vídeo para entender essa surpreendente história. Mas se tu te impressiona fácil, já deixo aqui um alerta de gatilho que esse caso, na minha opinião, é um dos mais cruéis e tristes que já vi. Já deixa seu like e se não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Então bora pro caso de hoje. Hoje vamos falar sobre uma menina chamada Judith Bercy, uma estrela em ascensão em Hollywood com apenas 10 anos de idade. Muitos de vocês podem não reconhecê-la visualmente, mas podem conhecer seu trabalho, especialmente se cresceram nos anos 80 e 90. Judith nasceu em 6 de junho de 1978 em Los Angeles, filha de imigrantes húngaros Maria e Joseph. Seus pais fugiram separadamente para os Estados Unidos após a ocupação soviética em 1956. Maria trabalhava de garçonete em um bar frequentado por imigrantes. Foi lá que ela conheceu Joseph. Ele apareceu de repente, confiante, falante e aparentemente rico, pagando bebidas com notas de 100. Maria, solteira, ansiosa para formar uma família, sentiu-se muito atraída por este homem aparentemente rico. O Joseph também se sentiu muito atraído por Maria. Ambos eram da Hungria, o que era uma semelhança entre eles. Apesar de compartilharem muitas coisas em comum, eram bastante diferentes, especialmente em suas experiências educacionais na Hungria. Maria cresceu em meio à riqueza, nascendo em uma família bem estruturada e nobre. Por outro lado, Joseph era o oposto completo. Sua família vivia em condições de pobreza. A vida de Joseph foi muito difícil antes de encontrar Maria, não apenas pela situação financeira, mas também porque enfrentava tormentos na escola, devido à pobreza e à ausência do pai, o que resultava em zombarias por parte dos colegas. Essa situação afetou profundamente a autoestima de Joseph ao longo de sua vida, pois frequentemente ele recorria ao álcool em momentos difíceis como uma forma de consolo. Quando Joseph saiu da escola, não tinha grandes planos. Ele simplesmente escolheu a primeira carreira disponível. Sua vida levou-o da Hungria para a França, depois para Nova York e um tempo depois ao Arizona até se estabelecer em Los Angeles. Foi lá que ele conheceu Maria. Eles se apaixonaram, casaram-se e em 1977, de maneira surpreendente, formaram rapidamente uma família. Maria engravidou logo após o casamento. Em 6 de junho de 1978, nasceu Judith Eva Bercy. Apesar de ser filha única para Maria, Joseph tinha 2 filhos de um casamento anterior, que falarei disso ao longo deste vídeo. A Judith era conhecida por ser uma menina muito amável e uma garotinha muito doce. Seus vizinhos a descreviam como tendo modos de um anjo. Suas cores favoritas eram rosa e roxo. Sua flor preferida era o girassol. Ela adorava brincar com bonecas e com outros brinquedos. Eles moravam em um apartamento muito pequeno, mas quando Judith tinha 5 anos, eles se mudaram para uma casa maior. A família não tinha muito dinheiro, mas quando se mudaram para uma casa maior com um jardim, a vida deles melhorou. Judith e seus amigos adoravam brincar no jardim com aspersores de água usando seus trajes de banho. Já Maria, a mãe de Judith, sempre sonhou em ser uma atriz ou uma celebridade, mas com o passar dos anos, ela percebeu que esse caminho não era para ela, após ter filhos e responsabilidades. O seu marido Joseph preferia que ela fosse uma mãe que ficasse em casa e ela concordou com isso, optando por cuidar da família em vez de buscar um emprego. Mas com o passar do tempo, Maria viu a oportunidade de transformar Judith em uma atriz. Ela decidiu treinar Judith desde que tinha 5 anos para se tornar uma pequena estrela de Hollywood. Durante o dia, em vez de brincar com Judith, Maria dava aulas de atuação,
canto e lições para ajudar a menina a aprimorar suas habilidades. Maria era uma mãe dedicada, não era controladora e Judith nunca foi forçada a fazer nada. Embora as chances de se tornar uma atriz ou uma superstar sejam muito difíceis. Maria acreditava profundamente que sua filha tinha algo especial e ela estava certa. A sorte sorriu para Judith quando ela tinha apenas 5 anos. Enquanto a família curtia a pista de patinação no gelo, uma equipe estava gravando um comercial no mesmo local. Os diretores do elenco que estavam colaborando com a equipe de TV notaram Judith e a consideraram perfeita para um comercial. Após uma conversa com a família, Judith começaria a sua vida de fama, garantindo o papel em um comercial de suco de laranja do Pato Donald. Ever since Mom and Dad found out that Donald Duck is 100% pure orange juice, they've been acting kind of funny. I mean, I know it tastes good, but really? Honest, a giant green gorilla drink it all up. Oh, please. We don't know what to do with them anymore. Seu desempenho impressionante levou a repetidas oportunidades na publicidade da mesma marca. Isso marcou o início de uma carreira promissora para Judith. Ao longo de alguns anos, desempenhou diversos papéis em programas de TV, filmes e comerciais, alcançando um ganho anual significativo já aos 7 anos de idade. Ela estava envolvida em vários trabalhos e papéis em séries, filmes e comerciais. Os 3 papéis pelos quais Judith Bercy é mais conhecida incluem, em primeiro lugar, sua atuação como Teia em Tubarão: A Vingança. Além disso, ela desempenhou 2 significativos papéis de dublagem, sendo um deles o clássico A Terra Antes do Tempo, aonde deu voz a um bebê dinossauro. Tu pode não reconhecê-la visualmente, mas é possível que conheça o trabalho dela. Ela também fez o filme Todos os Cães Vão para o Céu, onde ela dublou uma garota chamada Anne Mary Shirley. Entre todos esses trabalhos em programas de TV, filmes e comerciais, Judith participou de muitos. Uma curiosidade é que ela era muito pequena para uma garota de 5 anos. Ela parecia ter menos, parecia ter 3 ou até um pouquinho mais. Imagina só, uma menina que parecia ter 3 anos, com uma desenvoltura para falar e habilidades de atuação superiores, era bem impressionante e estava dando muito sucesso para ela na época. Teve um momento que ela chegou a receber um tratamento hormonal na universidade, mas não parece ter feito muita diferença. Ela sempre foi muito pequena. Aos 10 anos de idade, ela ainda interpretava papéis de crianças mais novas, como de 6, 7 anos. Judith estava se tornando cada vez mais bem-sucedida, ganhando mais dinheiro para ela e sua família. No entanto, nesse momento, seu pai Joseph estava ficando amargo com o sucesso da filha. Pois uma menina de 6, 7, 8 anos estava ganhando mais do que ele jamais ganhou na vida. Acho que isso fez com que ele se sentisse muito fracassado, e essa amargura começou a se manifestar de maneira um pouco cruel em seus comentários e atitudes em relação à filha. Um dos vizinhos da família compartilhou uma história sobre um momento em que Judith estava no jardim, brincando com uma pipa. Parece que ela estava fazendo bastante barulho, como é comum das crianças quando estão brincando ao ar livre. Joseph, irritado com o barulho, saiu furioso de casa, foi até Judith e agarrou a pipa no ar. Ele puxou para baixo, fazendo Judith começar a chorar e pedir para ele ter cuidado. No entanto, Joseph, sem se importar, virou-se para Maria, que também estava no jardim, e falou para ela que Judith era uma criança muito mimada. Joseph pegou a pipa e quebrou em pedaços diante de Judith e dos outros vizinhos. Desde então, os vizinhos sempre sentiram que Joseph era autoritário. Quando eles se mudaram do apartamento pequeno que comentei anteriormente para essa casa nova, os vizinhos notaram que ele tinha colocado uma série de estacas espetadas ao redor da propriedade, o que era muito estranho, já que as outras casas na região não tinham cercas de verdade. Essa área de Los Angeles costumava ser muito segura e agradável. Não entendo por que alguém precisaria colocar uma cerca pontiaguda ao redor da casa. Com a amargura na carreira de Judith, Joseph começou a beber excessivamente, sendo preso várias vezes por dirigir sob influência de álcool. Infelizmente, ele nunca aprendeu com essas experiências.
Após noites de bebedeira no bar, ele voltava para casa e descontava suas frustrações na esposa e na filha, principalmente em Maria, sua esposa. Os antigos amigos de Joseph, em Nova York, estavam cientes de sua natureza agressiva, especialmente quando ele bebia muito. Ele frequentemente se envolvia em brigas em bares, chegando ao ponto de ficar temporariamente cego de um olho devido a uma dessas confusões. Joseph costumava provocar brigas com qualquer pessoa em bares. Ele simplesmente gostava de discutir e criar tumulto e fazia sem motivo aparente. Portanto, como mencionado anteriormente, Maria não foi a primeira esposa de Joseph. Então, ao sair da Hungria, ele escapou para a França, onde encontrou sua primeira esposa, Clara, que também era uma imigrante húngara que havia fugido para a França. Os dois decidiram se mudar juntos para Nova York, buscando construir uma vida e formar uma família. O casal teve 2 filhos, mas o relacionamento tornou-se abusivo de maneira semelhante ao ocorrido com Maria. A transição para o abuso foi gradual, começando com comentários desagradáveis e evoluindo para agressões físicas, especialmente quando ele estava bêbado. Quando Clara percebeu pela primeira vez que o relacionamento estava se tornando abusivo, ela relutou em deixar Joseph, pois queria manter a unidade familiar para o bem de seus filhos. No entanto, os abusos começaram a ficar cada vez mais frequentes. Foi neste momento que Clara percebeu que precisava levar as crianças junto com ela e se distanciar de Joseph, iniciando uma nova vida com seus filhos. Joseph ameaçava incendiar a casa com todos dentro. Clara compartilhava com sua filha mais velha, que estava no início da adolescência, seu receio em relação ao pai e o medo de que ele a machucasse. Então Clara tomou a decisão de levar os filhos para o Arizona, longe do pai. Surpreendentemente, Joseph o seguiu até lá, suplicando a Clara por uma segunda chance, prometendo mudanças, como parar de beber. No entanto, Clara tinha certeza de que essas promessas não seriam cumpridas. Ela compreendeu que essa situação tinha se tornado insuportável. Clara permaneceu firme em sua decisão de não ceder e retornar. Nesse momento, Joseph lançou uma panela no rosto de Clara, deixando-a com um grande hematoma roxo. Depois disso, ele saiu e voltou para Los Angeles, deixando para trás seu passado. Foi neste momento que ele conheceu Maria. Todo o histórico dele e sua reputação, tudo ficou no passado. Ele tinha a chance de se reinventar completamente. Ele não era mais aquela pessoa que se envolvia em brigas no bar. Não era mais um homem que praticava violência contra as pessoas. Joseph tinha muita habilidade em esconder seu passado e tentar parecer uma pessoa boa. Maria, por sua vez, mostrava-se bastante vulnerável em relação a homens em sua vida. Ela havia sido vítima de abuso no passado pelo próprio pai. Talvez isso a impedisse de reconhecer sinais de abuso de outras pessoas. Por isso foi algo que ela não conseguiu perceber no começo de seu relacionamento. Um fato impressionante nessa história também é que Joseph expressava abertamente vários pensamentos com seus amigos, chegando ao ponto de falar sobre matar sua esposa. No entanto, seus amigos simplesmente ignoravam, não levando a sério tais comentários. Achava que era apenas uma expressão exagerada comum quando alguém está irritado. Nunca imaginaram que pudesse haver alguma verdade por trás disso. Joseph tinha vários galões de combustível e ele frequentemente ameaçava Maria que se ela o abandonasse, ele iria queimar a casa com os 3 dentro. Consciente de seu comportamento abusivo, ele manipulava a situação, ameaçando Maria com diversas consequências, incluindo a morte de sua filha. Por diversas vezes, expressou a intenção de se suicidar e ameaçou deixar Maria viva para sofrer. Maria falava sobre essas situações com seus amigos, relatando o quão cruel Joseph era. No 8º aniversário de Judith, onde a menina tinha muitos amigos da escola, Maria, ao ser questionada sobre a ausência de Joseph, alegava que ele preferia ficar em casa embriagado do que participar das festas da filha. Os amigos de Maria nunca tentaram ajudá-la. Pelo contrário, de certa forma a pressionavam a procurar ajuda por si mesma. Em dezembro de 1986, quando Judith tinha apenas 8 anos de idade, Maria registrou seu primeiro boletim de ocorrência contra seu marido Joseph, alegando que ele a havia agredido fisicamente.
A polícia foi até a casa de Maria e compartilhou a história de como Joseph a havia golpeado no rosto, sufocando e a estrangulando. No entanto, a polícia disse que não encontrou evidências disso. Não sabemos exatamente o que significa a falta de evidências, apenas que não havia marcas visíveis em Maria. Um tempo depois, Maria optou por retirar as acusações contra Joseph. Ele prometeu que iria parar de consumir álcool e que ia parar com os abusos. No entanto, o comportamento abusivo persistiu e até piorou. Então Joseph começou a abrir toda a correspondência de Maria e ler antes de entregar para ela. Mas um dia Maria recebeu uma carta de sua família na Hungria. E esta mensagem comunicava a ela que um de seus parentes próximos havia falecido e que haveria uma cerimônia fúnebre na Hungria na semana seguinte. Joseph, ao ler a carta, ficou apreensivo, temendo que Maria, ao decidir ir ao funeral na Hungria, quisesse levar Judith consigo e não voltar mais. Joseph não queria permitir que ambas saíssem de sua vida, e ele não desejava perdê-las de forma alguma, então ele resolveu não falar nada sobre a carta. Judith continuava sua rotina escolar diária. Ela frequentava uma escola pública, tentando manter uma vida normal e amizades fora do ambiente familiar. A menina expressava sua felicidade por meio de pequenos desenhos que retratavam momentos alegres com sua mãe. Surpreendentemente, nenhum de seus professores suspeitavam de algo. No entanto, seus amigos começaram a perceber gradualmente o que estava acontecendo, pois Judith era bastante aberta sobre sua situação. Ela falava para as amigas que seu pai levantava a voz com ela, arremessava objetos em sua direção e uma vez chegou a arremessar uma panela na cabeça dela. Os amigos de Judith também evitavam o pai dela. As coisas que Judith estava contando a eles os afetavam, e eles nunca queriam ir à casa dela, com medo de seu pai. Houve uma ocasião que uma amiga de Judith bateu na porta para perguntar se ela poderia brincar. Joseph atendeu a porta bêbado, fazendo comentários terríveis sobre Judith. Com o passar dos meses, o abuso por parte de Joseph tornou-se cada vez mais severo, e o foco começou a se voltar mais intensamente para Judith, que até então o alvo principal havia sido principalmente sua esposa. Mas estava chegando ao ponto em que ele estava se tornando bastante violento fisicamente e também com Judith. Teve uma vez que ele agarrou os cabelos dela, puxando-a, fazendo ela cair no chão. Depois disso, ele se arrependeu e, para compensar, Joseph comprou uma TV rosa para ela como um presente de desculpas. Em 1987, quando Judith tinha apenas 9 anos, ela estava arrumando suas coisas para filmar Mandíbulas, a Vingança. Estava programado para filmar nas Bahamas. Nessa viagem, ia ir somente ela e sua mãe. Judith estava animada enquanto arrumava suas roupas favoritas. Joseph ficou irritado, invadiu o quarto de Judith e fechou a porta. Ele se aproximou da filha e colocou uma faca na sua garganta e ameaçou que se ela e sua mãe não voltassem para casa após as filmagens, ele a mataria. Joseph sabia que Maria poderia não voltar mais se tivesse uma oportunidade. Então, Judith e Maria chegaram às Bahamas e se divertiram bastante durante as filmagens desse filme. Como Judith tinha apenas 9 anos, há regras e leis específicas sobre a quantidade de trabalho que ela pode fazer em um dia. Ela só poderia trabalhar algumas horas por dia, pois ainda era uma criança e precisava equilibrar o trabalho com suas aulas. Na maior parte do tempo em que não estavam filmando, passavam na praia. Maria começou a fazer amizade com as outras mulheres que participavam do set de filmagem. Ela começou a compartilhar suas preocupações sobre Joseph e seus problemas de abuso que enfrentava. Maria estava com receio de voltar para casa, mas as outras mulheres a apoiaram. Elas estavam dispostas a ajudar Maria, falando para ela que não precisava mais voltar para casa, mas apesar dos esforços das mulheres em ajudar Maria a criar um plano para uma nova vida, ela continuava expressando o desejo de retornar a Joseph. Maria parecia muito indecisa quanto a dar esse passo para uma vida melhor. Então as mulheres começaram a desconfiar que Maria estaria exagerando e que ela queria só chamar atenção, e elas decidiram não dar mais atenção para ela. Maria decidiu parar na casa de seu irmão no caminho de volta.
O irmão de Maria foi direto para Nova York quando fugiu da Hungria, enquanto Maria foi para Los Angeles, então fazia muito tempo que eles não se viam. Judith, por exemplo, nunca tinha conhecido seu tio. Depois de alguns dias na casa do irmão, Joseph descobriu e ligou para Maria e pediu para falar com Judith. Durante a ligação, Joseph mencionou algo sobre as consequências se elas não voltassem para casa. Judith contou à mãe o que o pai fez antes de partirem para Bahamas. Então, no dia seguinte, elas pegaram um avião e voltaram para casa. Além de tudo isso que estava acontecendo, Joseph começou a se envolver com outras mulheres fora do casamento. Não era apenas uma questão de intimidade física, ele tinha outras namoradas para quem comprava presentes e levava para lugares. Mas logo, Maria descobriu as traições, e ela já estava com muito medo de se separar, então ela decidiu não cuidar mais da casa e não se cuidava mais, pensando que assim a situação se tornaria insuportável para Joseph, que ele sairia de casa. Maria esperava que as coisas chegassem a um ponto em que Joseph não pudesse mais suportar viver lá. Ela pensava que ele poderia se mudar com sua nova namorada ou pelo menos sair de casa. No entanto, nada disso aconteceu. Até os vizinhos começaram a ficar preocupados, pois Maria não podia mais sair de casa sem Joseph. Maria compartilhava certas coisas com os vizinhos, e eles estavam cientes de que a situação deles não era boa. Os vizinhos preocupados ofereceram sua casa como refúgio seguro para Maria, sugerindo que ela poderia levar Judith e se esconder lá até encontrar outro lugar seguro para morar. No entanto, Maria recusou todas as ofertas. Ela simplesmente queria ficar em casa e esperava que Joseph fosse embora por vontade própria. À medida que os abusos continuavam, Judith começou a mostrar sinais físicos de raiva e sofrimento. Ela começou a fazer xixi na cama. Um dia, durante uma gravação, teve um surto de nervosismo sem motivo aparente. Ela chorava descontroladamente, incapaz de falar. Isso não era comum para uma criança de 9 anos, e sua agente, Ruth Hanson, percebeu que algo estava errado. Ruth havia notado comportamento preocupante na menina e decidiu colocar Judith em contato com um psicólogo infantil. Após apenas 1 hora de sessão, o psicólogo identificou que Judith estava sofrendo abuso físico e mental grave. No final da sessão, os serviços de proteção à criança foram chamados para garantir a segurança de Judith. Então, os profissionais que cuidavam da segurança das crianças chamaram Maria para pedir explicações. Ela sentou-se com eles e compartilhou tudo sobre a situação. Ela assegurou que planejava se divorciar de Joseph e já tinha um lugar para ela e Judith se mudarem após a separação. Na verdade, Maria alugou um apartamento umas semanas antes. Durante o dia, ela levava Judith para lá, enquanto inventava desculpas para Joseph, dizendo que elas estavam ocupadas com testes ou trabalho. Joseph não fazia nem ideia do que acontecia, pois à noite elas voltavam para casa e agiam como se nada tivesse ocorrido. Maria informou à assistente social que estava pronta para se mudar com Judith, explicando sua situação. A assistente social, sobrecarregada com muitos casos, acreditou em Maria e retirou o caso de Judith. Há debates sobre essa decisão, considerando a carga de trabalho da assistente social na época. Maria, encorajada por amigos e familiares, estava prestes a concretizar seu plano de se divorciar de Joseph e iniciar uma nova vida com Judith. Ela estava arrumando gradualmente as coisas em casa para não levantar suspeitas. No entanto, no dia 10 de julho de 1988, ao levar algumas caixas para o novo apartamento, Joseph a seguiu. Ao confrontá-la, Maria inventou uma desculpa convincente sobre ajudar uma amiga a se mudar. Joseph acreditou nela e ambos voltaram para casa sem que ele soubesse sobre o apartamento. Mesmo assim, Maria começou a reconsiderar seu plano. Ela percebeu que ao se divorciar de Joseph, ele poderia ficar sem seus bens, incluindo a casa de 3 quartos que eles viviam. Muitas pessoas questionam até hoje o porquê Maria pensou nos bens materiais e não na sua filha que estava em perigo. Mas ela jamais poderia prever o que aconteceria. Judith costumava visitar a casa de um casal de amigos da família, onde passava muitas horas brincando. Esse casal estava ciente da situação da casa da família e não se importava com o tempo que Judith passava lá, pois sabia dos problemas familiares dela.
Em uma noite de julho de 1988, Judith revelou a esse casal que estava com medo de voltar para casa, pois seu pai ameaçava constantemente matar sua mãe. Os amigos ficaram preocupados, mas pensaram que poderia ser um exagero da parte da menina. A situação era semelhante entre os amigos de Joseph, que também não levavam a sério o que ele falava. Como falei anteriormente, Judith fez um filme que interpretou Annie Mary em Todos os Cães Vão para o Céu. Goodbye, buddy. Oh, Charlie, I'll miss you. Yeah. I miss you too, Squeaker. Now you go to sleep. Charlie, will I ever see you again? Sure. Sure you will, kid. You know, goodbyes aren't forever. Then, goodbye, Charlie. I love you. Yeah. I love you too. Filme dirigido pelo mesmo diretor do filme Antes do Tempo, onde Judith dublou Duke. O diretor Dan Bluth, o responsável por esses filmes, comentou que a performance de Judith foi surpreendente por suas habilidades em compreender direções verbais, mesmo em situações mais complexas. Ele expressou seus planos em dar a Judith outros papéis em seus próximos projetos devido à sua crença no talento natural dela. Ele destacou também que a via como uma estrela em ascensão. Pois bem, no dia 25 de julho de 1988 à noite, Joseph esperou até ter certeza que Maria e Judith estavam dormindo. Silenciosamente, ele acessou o armário onde guardava suas armas, pegou uma pistola de calibre 32 e dirigiu-se para o quarto de Judith. Mesmo ela dormindo tranquilamente, Joseph atirou na cabeça da menina. O som do disparo fez com que Maria acordasse, que correu para o corredor encontrando Joseph. Ela então, vendo o que ele tinha feito, partiu para cima de Joseph com tudo, mas infelizmente ele atirou nela também, resultando na morte instantânea de Maria. Nos 2 dias seguintes, Joseph continuou sua vida normalmente na casa, sem compartilhar o ocorrido com ninguém. Os corpos de Judith e Maria permaneceram no quarto e no corredor, sem serem movidos. Na manhã seguinte, Judith deveria estar participando de uma sessão de gravação do filme Todos os Cães Vão para o Céu. Quando ela não apareceu, o estúdio entrou em contato com Ruth, que era a representante da menina. Ela telefonou para a casa de Judith. Joseph atendeu o telefone e disse que um carro preto foi até lá de manhã e pegou Judith e Maria mais cedo naquele dia, mas não sabia para onde estava indo ou qual era o propósito. Foi então que no dia 27 de julho de 1988, 2 dias após o assassinato, uma vizinha chamada Eunice estava regando seu jardim pela manhã por volta das 7h30, quando viu uma explosão vindo da casa da família Bercy. Ela olhou para a casa e viu fumaça saindo pelas janelas. Ela fez o que pôde com sua mangueira de jardim para apagar o fogo. Foi então que ela chamou os bombeiros. Quando eles chegaram, eles apagaram o incêndio. Quando entraram para avaliar a situação, encontraram 3 corpos. Judith, de 10 anos, Maria, de 48 anos e Joseph, de 55 anos. Pelas evidências, ficou claro que o combustível foi usado para iniciar o incêndio, com resíduos encontrados nos corpos das mulheres em uma tampa de gasolina perto do corpo de Judith. Parecia que ele tirou a tampa e iniciou a explosão mencionada por Eunice. Mas, na verdade, foi um tiro. Joseph tirou a própria vida com uma pistola calibre 32 que também usou para matar sua esposa e filha. A notícia chocante surgiu de que Judith Bercy, conhecida por seus papéis em filmes populares, foi assassinada por seu próprio pai. Essa revelação se espalhou rapidamente, pois embora Judith não fosse uma celebridade em si, sua presença em projetos famosos tornou a notícia um grande acontecimento, gerando discussões por todos os lados. E uma das coisas que todos os artigos de notícias estavam enfatizando é algo realmente peculiar. Quando olhamos para trás, trata-se do primeiro programa de TV que Judith começou, chamado Visão Fatal. Essa série teve como base uma história de crime real envolvendo um homem chamado Jeffrey MacDonald, um soldado do exército dos Estados Unidos que cometeu o terrível ato de assassinar sua esposa grávida e 2 filhas. Judith Bercy interpretou uma das filhas nessa série.
Esse evento trágico foi um triste presságio do que aconteceria em sua própria vida e morte. Surpreendentemente, Judith e Maria Bercy não tiveram lápides em seus túmulos por 16 anos. Elas foram enterradas em sepulturas não identificadas até 2004. Fãs de Judith e entusiastas do verdadeiro crime se uniram arrecadando dinheiro o suficiente para fornecer lápides bonitas para elas. Isso representa um desfecho mais digno para Judith e Maria. O último filme em que Judith atuou foi Todos os Cães Vão para o Céu, lançado em novembro após sua morte. Infelizmente, ela não pôde ver o filme, mas a música dos créditos, O Amor Sobrevive, foi escrita e dedicada a Judith. Infelizmente, essa música ela é protegida por direitos autorais, então o YouTube não me deixa colocar essa música nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição algum link, alguma coisa para que tu possa ir ali acessar e ouvir essa música. Após esse caso, os serviços de proteção à criança têm muito a aprender. Questões como por que o caso de Judith foi arquivado tão facilmente são pontos que precisam ser investigados. Como foi permitido que isso acontecesse e por que estavam desistindo de casos que deveriam estar sendo tratados com mais cuidado? Eu vou falar aqui também de um fato muito curioso. A casa onde ocorreu o trágico evento foi restaurada após o incêndio. Ela foi pintada, recebeu uma nova família. Eles afirmam que a casa é assombrada. Mas o fato curioso é que quando essa família relatou as coisas estranhas que viram pela casa, eles não sabiam o que tinha acontecido lá. Eles ficaram sabendo só algum tempo depois. Eles relatam que perceberam áreas mais geladas pela casa. Eles falaram também que a porta da garagem abria e fechava sozinha. Especialmente o pai da família relata que sente algo estranho quando está passando pelo corredor, como se alguém estivesse seguindo ele. Isso é especialmente intrigante porque foi lá que ocorreu a morte de Maria. Como mencionei antes, eles não tinham conhecimento da história da casa. Um dia, um dos membros da família estava conversando com os vizinhos e estes começaram a relatar todos os eventos estranhos que estavam ocorrendo na casa. Eles questionaram se a família tinha conhecimento do que tinha acontecido na casa antes de se mudarem. Foi assim que eles descobriram sobre o duplo assassinato e suicídio. Mas agora eu quero saber o que tu achou deste caso. Deixa nos comentários, já aproveita, deixa um like e se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo e não se esquece de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te notifique nos próximos vídeos. Assim tu não perde nenhum conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.